Eu queria começar esse papo aqui com a coisa mais básica, né, do seu tema aí de especialidade. Que é, né, a projeção astral ou a viagem astral? O que acontece, como rola, como você chegou nesse lugar aí, né? Tá, vamos lá, vou fazer de forma bem resumida. Desde a antiguidade, notadamente no Oriente Antigo, se falava que o ser humano tem um conjunto de capacidades latentes que poderiam ser desenvolvidas, né? E como é que isso era feito na velha Índia, o Antigo Egito ou a velha China? Através de iniciações dentro dos templos, mestre e discípulo, os segredos, né? A parte esotérica. Então era passado de mestre a discípulo um desenvolvimento da consciência da pessoa em que ela poderia vislumbrar outros níveis, expandir a consciência e melhorar a ela enquanto ser divino manifestado na Terra. A população não tinha acesso a nada disso. Era coisa, por exemplo, na China antiga, você queria estudar Kung Fu, você teria que subir para um mosteiro no alto da montanha e viver a vida inteira recluso lá. Com o tempo, a arte marcial desceu e hoje está dentro da sociedade. Então, os estudos espirituais antigos, eles eram esotéricos, de mestre a discípulo. Os milênios foram passando e hoje o que a gente vê? Uma pulverização de informação em aberto sobre temas espirituais, não mais dentro de nichos antigos, e sim de forma aberta. Dentre essas capacidades latentes, que envolve aí controle da mente, meditação, expansão das energias e uma série de coisas, se falava muito da possibilidade de uma pessoa, durante o sono ou em estados alterados da consciência, se desprender espiritualmente para fora do corpo, como se ela fosse um ser extracorpóreo que se soltasse da matéria, sem forma humana, e observasse coisas de outro nível e voltando, contendo a memória do que ela veria em outro nível. Então, historicamente, essa capacidade ganhou muitos nomes de acordo com a época e a cultura vigente, era natural. Então, os nomes que foram surgindo, projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo, voltinha no além, voadinha no astral. Então, os nomes foram variando, mas consistindo sempre, por exemplo, Daniel deitou, ele dormiu. Durante o sono, o padrão de ondas cerebrais desce e o padrão cardiorrespiratório desce. Então, é como se o campo energético, a chamada aura, ela ampliasse enquanto o metabolismo está mais baixo. Nessa sensação de ampliação, que não é física, é energética, a pessoa tem a sensação de transbordar para fora do corpo, porque ela não é a matéria, ela é um princípio espiritual agregado, ela desprende e aí percebe algo em outro nível. Isso é basicamente uma experiência fora do corpo e varia de pessoa para pessoa, porque tem vários níveis. Consciente, quando a pessoa experimenta aquilo e observa tudo. Inconsciente, quando ela não tem noção do que está acontecendo. Semiconsciente, quando mistura um pouco as imagens, parecendo que é um sonho lúcido. Então, é uma experiência muito interessante. Não é novidade, já era falada desde a antiguidade. A novidade qual é? Que hoje está sendo falado em aberto. Muitos livros sobre o tema, podcast e canais na internet. E eu comecei com essa história, eu tenho 60 anos atualmente. Quando eu tinha 15 anos no Rio de Janeiro, um adolescente normal. Deitei para dormir em abril de 1977, uma noite, e eu apaguei. Quando eu despertei, Daniel, Humberto, eu estava por cima da Baía de Guanabara, bem alto, olhando a Enseada de Botafogo, a Praia do Flamengo, o Pão de Açúcar, como se eu fosse um ser mental, sem forma, no alto, olhando, né? E ondas de energia subiam do mar e me atravessavam. Daniel, eu nunca me senti tão vivo como naquela condição. Lúcido, como eu estou aqui, para muito mais. E aí eu me questionei, como é que eu estou acordado se eu estou dormindo? Aliás, cadê a cama? Eu estava questionando, não era um sonho, consciente. De repente eu tomei uma fisgada aqui, como se fosse um puxão para baixo, e em frações de segundo, mais rápido que o pensamento, eu caí dentro do meu corpo, com um solavanca, a sensação de eu ter despencado, sentei na cama e falei, peraí, eu estava ali, no ar, assim, assado, ou seja, não tinha nada a ver com o sonho, era um estado de consciência diferente. E aí era a década de 1970, eu não tinha com quem conversar, Humberto. Não tinha livro sobre o tema. E aí eu deitava para dormir e isto começou a acontecer aleatoriamente, 2 a 3 vezes por semana. Eu sempre despertando num lugar alto, sem ver como tinha ido parar lá. Não tinha dúvida do que estava rolando, mas não tinha explicação. Pô, tinha 15 anos, né? E aí, com o passar dos meses, ao longo daquele ano, 1977, e eu trabalhava no escritório de dia,
fazia o 2º grau à noite. E um jovem normal, calça jeans, camisa leves daquela época, né? Gostando de Yes, Led Zeppelin, Pink Floyd. Um jovem absolutamente normal. E aí começou a acontecer um conjunto de sintomas, que é legal a gente falar, eu sempre falo isso em podcasts, porque muita gente que está assistindo a gente vai identificar. Eu comecei a acordar, Humberto, sem conseguir me mexer. Daniel, acordava, não conseguia abrir os olhos, tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum, e eu ali, como se estivesse encaixotado, paralisado. Até que eu consegui abrir os olhos, o coração, ali um ataque cardíaco, eu não sabia o que era. Comecei a ficar com medo de dormir. 2, 3 vezes por semana, acordava e não conseguia me mexer. Tinha uma sensação como se eu estivesse dilatando, crescendo, que é muito comum em pessoas que aplicam energia, um passe, um reiki, a pessoa aplica com as mãos e devido ao fluxo da energia passar pelos chakras das mãos, a aura das mãos dilata. É fácil de explicar. Só que você está deitado, a aura inteira dilata. Qual é a sensação? Que você está ficando estufando. E eu não entendia aquilo. Eu estava paralisado e logo depois sentia como se eu estivesse ficando grande. Eu ficava apavorado, cara. Uhum. E aí você fica com medo, a adrenalina dispara, o metabolismo acelera, você... daquele jeito. E a minha mãe era evangélica. Uhum. Minha avó era católica. E ambas diziam que eu estava com o diabo, que eu dormia sem rezar, e por isso o diabo estava me agarrando durante o sono. Não explicava nada além de enfiar medo. Você não pode explicar, diz logo que é o diabo, né? Uhum. E depois eu comecei a sentir vibrações por dentro do corpo, como se tivesse uma eletricidade indo e voltando, sensação de falsa queda, que você deve ter sentido. Você está cochilando, faz isso aqui, que é um deslocamento do campo energético parcial, pequenininho. Não tinha com quem conversar, Daniel. Humberto, eu jovem, 15 anos... O que eu fiz? Comecei a peregrinar pelo Rio de Janeiro. Eu não tinha dinheiro, trabalhava no escritório, em sebos, tentando achar livros que falassem do tema. Aí, nessa busca, eu lia de tudo. Espiritismo, umbanda, yoga, ocultismo, teosofia, o que foi ótimo, porque desde cedo me deu uma mente... Estava conversando com o Humberto, como é bom ter a mente aberta sem estar trancada e limitada numa área só, porque te dá uma visão de conjunto. Então, eu comecei a observar que dentro da literatura, seja ela espírita, ocultista ou teosofista, havia sempre algum capítulo, algum lance que falava dessas saídas do corpo dentro do contexto daquela área. Aí eu tirava o capítulo de uma, tirava o capítulo de outra e ia juntando, e aí esperava a saída do corpo acontecer e via se aquilo batia ou não. Algumas coisas batiam e outras não. Então, o que eu lia na época? Você quer ter uma saída do corpo, durma de branco. Eu dormia de cueca, eu era um adolescente, dormia sem camisa, calor do caramba, no Rio, né? Você tem uma ideia, então não batia. Outra, você quer ter uma saída do corpo assim elevada, fique 3 dias sem fazer sexo. Eu tinha uma namoradinha, eu ficava 3 dias sem fazer sexo, o máximo que eu conseguia ficar era nervoso. Um adolescente, 15 anos. Então, algumas coisas eu percebia que eram revestimentos doutrinários em cima de uma capacidade natural. Até que um dia eu acordei paralisado, não conseguia me mexer, Daniel, e eu achei que era o momento da morte. Humberto, eu achei literalmente que eu ia embora, eu não conseguia, o movimento não voltava. E aí eu comecei a pensar besteira, 15 anos. Amanhã meu pai vai acordar, vai me ver aqui, vai pensar que eu estou morto, vai me enterrar vivo, cacete. Né? O imaginário do medo de um adolescente. E aí, quando eu achei que eu não conseguiria me mexer, que era a morte, eu me entreguei, parei de tentar me mexer, e aí fiz uma prece. Daniel, imagina a prece do adolescente, tentando parecer bonzinho, Humberto, na hora final. Tipo assim, ó Senhor, eu não bebo, eu não fumo. O máximo que eu fiz foi pegar a filha do vizinho, mas ela que me seduziu. Ainda joguei a culpa na moça. Tentando parecer bonzinho e esperando, sei lá, a mão de Deus desceu. E, de repente, para minha surpresa, Daniel, a sensação é assim, eu escorreguei para fora do meu corpo, como se eu... Sabe uma criança brincando com um canudinho, bolinha de sabão, e a bolinha de sabão está pendurada, de repente ela se solta. Eu me soltei, virei no ar e olhei, meu corpo estava embaixo sem eu estar dentro. Eu pulei rapidamente para dentro do corpo, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, e aí isso começou a acontecer com frequência. O que eu descobri, e que é uma ótima estar falando agora também para todo mundo, porque muita gente tem essa paralisia, a medicina diz uma coisa, a religião diz outra. Eu descobri em mim, e sugiro a quem já teve a paralisia fazer um test drive. Eu descobri que se eu acordasse paralisado e não tentasse me mexer, a adrenalina não disparava porque não havia medo. Então, o relaxamento natural do sono, ele continuava. E se eu concentrasse numa espécie de flutuação ou dilatação da aura, eu pairava sobre o corpo humano
totalmente consciente, eu olhava o corpo humano deitado. Então foi assim, no escurinho do quarto, enfrentando o meu medo, que eu descobri a saída do corpo. E aí, às vezes, alguém perguntava, Wagner, por que você se meteu nessas coisas? Eu falava, eu não me meti em nada, eu fui atropelado por isso, e se eu não estudasse isso, eu teria enlouquecido. Né? E aí eu comecei a aprofundar a literatura da época, tentando entender melhor. Comecei a fazer uma visão de conjunto, né? Até que por volta dos 18 por 19 anos, eu já estava com uma boa base sobre isso, e as experiências acontecendo espontaneamente, não precisava fazer nada, elas aconteciam, mas para administrá-las, eu tinha que estudar para entender. E aí eu comecei a ver seres extrafísicos nas saídas, Humberto, e comecei a ver uma série de coisas em outros níveis. Eu jogava num time, o quarto zagueiro do time morreu assassinado. Depois a gente descobriu que ele estava envolvido em drogas. Eu cresci na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, mas era um grande amigo meu. 3 dias depois eu saio do corpo, ele aparece na minha frente, tão vivo quanto antes, o mesmo cara, né? E eu percebi, e eu fiquei chocado com aquilo. O meu choque não foi ter visto um espírito, Humberto, foi me sentir mal comigo mesmo, porque eu chorei pra caramba no velório dele. 3 dias depois eu saí do corpo, o cara tá vivo, eu falei, o que é meu choro, valeu de quê? Eu me senti um idiota. Eu tô falando não digo ninguém, tô dizendo a minha sensação. 6 meses se passaram e o lateral esquerdo desencarnou durante o sono. Magérrimo, ninguém sabia, tinha o colesterol alto, o ataque cardíaco fulminante. Desencarnou, eu comecei a ficar preocupado, eu era o ponta esquerda, cacete. O quarto zagueiro que jogava à esquerda morreu, agora o lateral esquerdo, o próximo é o ponta esquerda. Né? E aí a mesma coisa. Dias depois eu vi, ele não ficou legal. Esse não ficou legal. Naquela altura, eu já estava com 19 para 20 anos, já sabia aplicar energia, apliquei energia, ele passou, aquela coisa, entrou na luz. Né? Vaza on, como diria na Índia, ou canta para subir, como diria o Preto Velho. Isso só muda o nome das coisas. Né? Os anos se passaram, Daniel, e esse meu amigo apareceu num momento importante da minha vida, uma armadilha que fizeram para mim, uma armadilha de morte. Uma situação que ia me levar para eu ser morto. Ele apareceu para mim e me avisou, não vai. E aí eu descobri a trama toda. Pra você ter uma ideia, isso não tem a ver com ilusão, diabo, não, estou falando de algo consciente, mas não consciente para assim, então chama teu amigo aqui e prova isso. O mundo espiritual não funciona dessa forma. Eu estou falando de algo que eu vi, não fui eu que procurei, ele que veio.